Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Nessa manhã nós continuaremos o estudo no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nos concentraremos nos últimos versículos do capítulo 2, versículos 42 a 47. Um texto muito conhecido da igreja, um texto muito pregado, e talvez exatamente por ser tão conhecido e tão pregado que torna, às vezes, a nossa leitura do texto já sedimentada, às vezes até mesmo distorcida do seu real sentido. Eu quero nessa manhã desafiar você a olhar para esse texto, a compreender esse texto não isoladamente, mas dentro do contexto que nós já vimos e daquilo que vai acontecer no desenrolar do livro dos Atos dos Apóstolos. Devemos nos lembrar que esse texto faz parte de todo um contexto do livro, e quando ele é retirado do seu contexto, ele pode trazer muitas distorções ou muitas incompreensões. Mas antes de nós começarmos a ler o texto e conversar sobre ele, quero convidá-lo e convidá-la a orarmos, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento e abençoe esse nosso momento de estudo da palavra do Senhor. Ó Deus bendito, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, porque toda glória, toda honra e todo louvor te pertencem. Nós estamos aqui para, mais uma vez, buscar da tua face, buscar do teu cuidado, buscar, ó Deus, a sabedoria do teu Espírito Santo, para compreendermos a tua palavra. Mas não apenas para compreendermos no sentido, ó Deus, de termos mais conhecimento, mas acima de tudo para que a tua palavra produza em nós novidade de vida, novo jeito de viver, um novo jeito de encarar as situações à nossa volta, um novo jeito de nos relacionarmos com o Senhor. Dá-nos a tua bênção. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, agora ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreendê-la, para a glória, honra e louvor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Leamos o texto de Atos, então, capítulo 2, versos 42 a 47, um texto que, como o pastor já disse, é um texto bastante conhecido e pregado. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós temos um resumo, né, um pequeno conteúdo que o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, faz em vários momentos do livro. Ele faz um resumo esquemático para passar para um novo assunto. Isso acontece aqui, acontece no capítulo 5, dos versos 12 a 16, acontece no capítulo 6, verso 7, no capítulo 9, verso 31 e assim por diante. E esses resumos, eles têm como fundamental importância no desenvolver do livro dos Atos dos Apóstolos, porque eles apontam uma transição entre um tema que foi tratado e um tema que virá a seguir, com lições que Lucas quer trazer para a igreja, com lições que Lucas quer trazer para as pessoas que estão agora ouvindo essa palavra. Quando eu digo agora, que são os destinatários, né, do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreveu esse livro, ele pensou, né, num grupo de cristãos por volta do ano 85 a 90 da era cristã, portanto, já algumas décadas após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja já sofria perseguição por parte do Império Romano, os cristãos já estavam sofrendo por conta não apenas da perseguição dos judeus, mas agora muito mais incisivamente por parte do Império Romano.
E para esses cristãos para os quais Lucas escreve, esses resumos acabam sendo uma maneira de Lucas apontar o que essa mensagem, o que os relatos anteriores, o que os fatos narrados anteriormente servem para a vida cristã. Como é que nós podemos aprender, como nós podemos aprender disso para viver melhor a nossa fé cristã. Então, nós chegamos aqui no capítulo 2, versos 42 a 47, depois de uma série de eventos que nós já conversamos. O autor de Atos já nos narrou a promessa de Jesus aos discípulos, que ele derramaria do alto o Espírito Santo, que eles deveriam esperar em Jerusalém para receber essa promessa. Depois nós vimos sobre a ascensão de Cristo. Depois nós conversamos sobre a escolha do 12º apóstolo em substituição ao Judas traidor, né? Depois nós conversamos sobre o próprio Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os 120 que estavam aguardando o cumprimento da promessa. Depois do cumprimento dessa promessa, tivemos o sermão de Pedro para explicar para a multidão o que se tratava, aquele fato, o que eram aqueles eventos em torno do Pentecostes. E aqui nós temos um breve resumo que vai nos marcar uma transitoriedade entre o que já foi falado e o que virá pela frente. Nós vamos ver que os temas mudam. Daqui para frente, desse pequeno resumo, a história de Lucas vai apontar para situações diferentes daquelas que nós já vimos anteriormente e com ingredientes bem interessantes, né? O capítulo 2, verso 42, então, que nós já lemos, diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra-chave aqui de todo esse versículo é a palavra perseverança. Perseverar, né? Perseverar é uma decisão, uma intenção de avançar quando há obstáculos, quando há dificuldades. Quando alguém persevera em alguma coisa, pressupõe que ele está encontrando não facilidade para andar, para caminhar, para avançar, mas que ele está encontrando, obviamente, dificuldades. E nós claramente vamos perceber que no que eles perseveram são dificuldades naturais que todos nós enfrentamos na nossa vida cristã. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira palavra que aparece aqui é a doutrina, o ensino dos apóstolos, aquilo que os apóstolos tinham para transmitir. Lembremos-nos que os apóstolos foram enviados por Cristo para transmitir o evangelho do reino de Deus. Nós já vimos isso lá no capítulo 1, quando nós conversamos. O conteúdo da proclamação era o reino de Deus, aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, aos seus discípulos. E aqui, a igreja, esses mais de 3.000 convertidos que nós vimos ali nos versículos anteriores, que responderam ao sermão de Pedro, perguntando, e agora, o que faremos? E Pedro disse, então, convertei-vos e serão cancelados os vossos pecados, e vocês receberão o batismo. Nós vimos isso no domingo passado. Veja que esse grupo agora, diz o apóstolo, diz Lucas, que eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. É como se nós tivéssemos, após essa grande conversão, a inauguração de uma grande escola, né, em que aqueles mais de 3.000 se sentavam aos pés dos apóstolos para ouvir a doutrina, ouvir o ensino a respeito do reino de Deus. A segunda palavra que aparece é comunhão. Eles não apenas aprendiam, mas eles também se relacionavam. A palavra comunhão, koinonia, que aparece aqui, é uma palavra muito interessante na língua grega, porque ela aponta para uma associação de interesses, não apenas contatos esporádicos, momentos esporádicos de reunião, como nós fazemos às vezes num aniversário ou num culto, onde nos reunimos, trocamos abraços, afagos, palavras de carinho e depois nos distanciamos. E, claro que isso é um tipo de comunhão, é um tipo de koinonia, mas seria empobrecer muito a compreensão bíblica de comunhão para reduzirmos o conceito de comunhão ao mero aglomerar,
estar junto e trocar alguns afagos. Aqui, koinonia ultrapassa o abraço fraterno, o beijo fraterno, a palavra amável, de carinho, as expressões de amor, palavras de amor. Ela ultrapassa esses elementos e envolve ações práticas de cuidado, de interesse à dor do outro, a ser solidário na dificuldade que o outro está passando. Koinonia não é apenas uma mera reunião de pessoas que são iguais, que por isso que têm os mesmos interesses e por isso elas estão juntas porque gostam de estar juntas. Não é muito fácil viver com pessoas que aparentemente pensam como a gente, mas a fé cristã ultrapassa em muito essa compreensão de estar juntos como num clube de interesses. Aqui a comunhão significa lidar com o diferente, lidar com o que não é igual, e a igreja é assim. Os irmãos teriam que ser perseverantes, porque estar em comunhão com o outro que é diferente e lidar com essa diferença não é fácil. Sabemos que não é fácil. Mas eles não apenas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles perseveravam também no partir do pão. Aqui é uma referência clara à Eucaristia, né? A Eucaristia, que é uma palavra grega que significa refeição da graça, a refeição da alegria, a refeição da expressão da ressurreição de Cristo. Significa que eles aprendiam dos apóstolos, eles buscavam, perseveravam em conhecer sobre o reino de Deus, sobre o evangelho do reino de Deus. Eles perseveravam nessa comunhão, que é muito mais do que simplesmente estar juntos, mas um compromisso com o outro em todos os aspectos. E perseveravam no partir do pão. Eles mantinham a perseverança em se assentarem juntos, em estarem juntos e compartilhar da mesa do Senhor. Como era feito isso? Bem diferente do nosso tempo, muito diferente daquilo que nós temos nos nossos tempos. Nós vamos perceber que nesses primeiros momentos a igreja celebrava essa Eucaristia nas casas, em locais onde, até começar a perseguição por parte dos romanos, em que os cristãos não podiam fazer isso de maneira pública, né? Faziam nas casas, a refeição não era o momento do partir do pão, não era apenas um pedacinho de pão e um pequeno cálice. Vamos perceber que havia uma refeição, um momento muito mais abastado de comida, né? O próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, relatando um pouco de como era esse momento em que as pessoas acabavam, a palavra de Paulo ao Corinto, né, que alguns acabavam se embriagando e se fartando e impedindo que os outros irmãos que chegavam posteriormente pudessem gozar do mínimo da comida e o mínimo do vinho que era servido. Que a gente percebe que a ceia, como era feita, era um pouco diferente, mas os dados sobre como isso era feito, os detalhes disso, há muita especulação, muitos estudos, mas há um estudo que fica muito na inferência, né? Nós não temos dados concretos para nos mostrar exatamente como os cristãos celebravam a ceia no primeiro século. O que nós sabemos é que diferenciava muito daquilo que nós fazemos hoje por conta da própria realidade diferente na qual eles conviviam. Eles perseveravam no ensino, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, na Eucaristia, na ceia do Senhor. Eles perseveravam nas orações, perseverar na oração. É muito interessante esse quádruplo, né, de palavras aqui, essas 4 palavras como se elas fossem as 4 pernas de uma mesa, né? Ensino, comunhão, ao partir do pão, culto, a experiência de participar da mesa e a oração. Perseveravam na oração. O versículo 43 continua dizendo que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Depois de falar que essa igreja vivia nesse ambiente de aprendizado, de comunhão, nesse ambiente de partir o pão e de orar,
orar uns com os outros, orar de maneira solitária, como Jesus falou, entra para o seu quarto e ora em secreto, que teu Pai em secreto te recompensará. Esses irmãos perseveravam numa vida de oração e havia em cada um deles temor. Claro, né? A gente ora porque teme a Deus. A oração é fruto dessa compreensão de que Deus é todo-poderoso, Senhor de todas as coisas. E a resposta a essa compreensão de quem é Deus traz profundo temor. Temor não é medo, né? Temor é uma santa reverência. É uma compreensão de que Deus é Senhor, absoluto, merecedor de toda a honra e toda a glória, que nós carecemos da sua providência, do seu cuidado, da sua presença poderosa, mas não lidamos com isso de maneira relapsa, irresponsável. Há uma confusão muito grande, especialmente por conta do moderno ingrediente dos nossos cultos, né? Há um ingrediente da intimidade que gera intimismo. Às vezes se usa palavras para Deus como palavras com um tom muito de uma intimidade que ultrapassa a reverência. As canções às vezes ultrapassam isso. Você não sabe se aquela canção está falando de um amor humano, de um afago humano, de um abraço humano, ou se ela está falando de uma relação com Deus. Às vezes algumas músicas cantadas, elas confundem a nossa mente, porque nós não sabemos exatamente a quem ou ao que aquela música está pretendendo, o que aquela música está pretendendo apontar. E é claro que a intimidade, a nossa relação com Deus, essa nossa compreensão da presença de Deus, nunca pode tirar de nós aquilo que é necessário para uma relação de que somos dependentes do Senhor, somos dependentes da sua graça e reconhecemos o seu senhorio. Ele é aquele que é todo poderoso, criador de todas as coisas. Uma santa reverência nasce do coração de quem conhece a Deus. Quando nós confundimos a Deus com os amores humanos, como se Deus fosse um grande paizão humano, né? Só maior no tamanho e no poder, a gente às vezes confunde a nossa maneira de lidar com Ele. Projetamos nessa relação com Deus como se estivesse projetando o nosso amor a um pai humano ou uma mãe humana, né? E aí só tornando isso superlativo. Adoração não é isso. Temor não é isso, né? Temor é a compreensão de que Deus, na sua glória, poder, majestade, é o Senhor Todo-Poderoso, diante do qual, né, há temor e tremor. Quando se perde a santa reverência, também se perde muitos ingredientes da vida cristã, como o compromisso com a verdade, o compromisso com a justiça, o compromisso com a santidade. O pecado não é tão pecado assim, porque Deus também não é não se lida com Deus com tanta seriedade, né? Não se lida com o pecado com a seriedade que deveria ter. Veja que o ingrediente da não reverência, do não temor, ele traz consequências terríveis para a nossa vida cristã em todos os níveis. Nós passamos a tratar nessa relação com Deus, mas se perdeu aquilo que mais deveria existir quando temos compreensão de quem é Deus. Ai de mim, diz Isaías, né? Porque eu sou um pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração, um resultado disso é um santo temor, é uma santa reverência. E o texto diz que não havia apenas esse temor, essa reverência, que é essa compreensão da presença gloriosa de Deus, mas havia também muitos prodígios e sinais que eram feitos, né, por meio dos apóstolos. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão, por meio dos apóstolos. Há uma relação clara de que os sinais e milagres eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos eram os autorizados, mas não apenas os autorizados, eram aqueles que faziam os milagres acontecer, ou os prodígios acontecer. Eu estou chamando atenção para você, da sua atenção para em particular para esse texto, porque nós vamos conversar nos próximos encontros sobre alguns milagres. Os milagres vão acontecer no livro de Atos de maneira muito profícua, né? muito volumosa.
E como é que nós vamos entender essa relação desses milagres com a pregação do Evangelho? Veja, que eles foram chamados, Atos 1:8, vocês receberão do alto o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Qual é a relação dos milagres com essa missão de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho? Qual é a função desses sinais diante da missão que eles têm de proclamar? Eu quero que você fique muito atento a isso, porque nós vamos voltar a tratar de milagres no livro de Atos e vamos perceber que os milagres eram muito comuns, né? O mundo romano, o mundo do tempo de Jesus, era um mundo extremamente repleto de magia, de magos, e religiões e mistério, deuses e sacerdotes. O mundo romano era composto por religiões de todos os lugares. Jerusalém também, pela presença romana forte, havia sacerdotes religiosos romanos que faziam culto aos deuses romanos na própria cidade de Jerusalém. O ambiente conhecido por Lucas, que escreve algumas décadas depois dos fatos terem acontecido, era nesse mundo em que os cristãos já estavam espalhados por todo o Império Romano. Nós estamos falando de cerca de 40, 50 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos falando de uma igreja que já tinha se espalhado por todo o Império Romano, e os cristãos estão em cidades como Corinto, Éfeso, cidades reconhecidas mundialmente pelos seus cultos pagãos. Em Efésios, o culto à deusa Diana, os cultos de mistério em Corinto, havia toda uma religião que girava, que fazia o próprio Império Romano acontecer, né? Havia um culto aos próprios imperadores romanos, aos deuses romanos, ao panteão romano cheio de divindades. O que nós temos, então, aqui nesse mundo cheio de magia, de magos, religiões, o que nós tínhamos era cura, né? O que nós podemos entender que nesse universo em que Lucas está escrevendo, milagres acontecem o tempo todo. As pessoas lidam com a religião como a religião uma parte da vida, né? Tudo se explica pela religião. O nascimento, o casamento, a morte, as dificuldades, os problemas, os prêmios, as vitórias, tudo ligado com a divindade. Os deuses fazem parte da vida, e as pessoas só explicam as coisas a partir das divindades. Veja, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando o Evangelho de Lucas o Atos dos Apóstolos vai se desenrolando, nós vamos perceber como esse mundo de milagres, como esse mundo de muitas religiões, ele vai ser enfrentado pelo Evangelho. Como vai acontecer essa inserção do Evangelho de Jesus Cristo, essa proclamação de que Jesus é o Cristo, no meio de um mundo que está habituado com os milagres? Eu quero que você fique com isso no coração, na mente, porque nós vamos conversar para frente nesses milagres, nessas situações milagrosas, e vamos perceber qual é o diferencial, o que significa quando milagres são feitos ou milagres são realizados pelos sacerdotes não cristãos, por magos não cristãos, e como o Evangelho e como os apóstolos e como os discípulos de Jesus vão realizar esses milagres e qual é o diferencial deles. Esse é um tema interessante para nós, inclusive hoje, né? Como é que o milagre autentica a mensagem autentica o milagre. Quem vem primeiro, né? Essa é uma discussão que nós vamos conversar nos próximos encontros para a gente perceber qual é a relação desses milagres feitos pelos apóstolos e por que eles se diferenciam dos milagres feitos pelos magos, pelos feiticeiros, que estão também fazendo milagres no livro de Atos, né? Qual é a diferença? Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso é um tema fundamental na obra de Atos dos Apóstolos. É mostrar como a fé cristã se diferencia dos cultos de mistério, das religiões de magia, que eram tão comuns no Império Romano. E o texto continua no verso 44, dizendo que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se nós temos lá no versículo 43 uma santa reverência
E nós temos milagres e sinais, porque eram acompanhados da mensagem, ou acompanhavam a mensagem, esses milagres e prodígios. O verso 44 diz que eles têm uma santa solidariedade, né? Uma santa solidariedade. Eles tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui precisamos nos lembrar de um fato que vai se tornar um problema, que vai precisar de uma solução, que está relatada lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Está longe o capítulo 6, né? Mas eu queria só te chamar a atenção para o fato de que muitos desses que se converteram à fé cristã, você deve se lembrar. Se você não se lembra, volta nos vídeos anteriores e ouça o vídeo veja o vídeo sobre o Pentecostes. E quando você prestar atenção lá nos relatos do Pentecostes, você vai perceber que aqueles que que creram, ficaram impressionados com a mensagem proclamada pelos 120, foram aqueles prosélitos que vieram de várias partes do mundo romano para celebrar o Pentecostes em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles se deparam com os 120 discípulos falando, né, nas suas próprias línguas maternas, ficam impressionados, Pedro proclama. Boa parte dessas pessoas, nós não sabemos qual é a porcentagem, mas o texto nos diz que cerca de 3.000 pessoas se convertem. Como é que essas pessoas vão viver? Elas estão longe das suas casas. Elas foram para Jerusalém para celebrar uma festa e se converteram à fé cristã. Veja que aqui nós temos uma necessidade de que esses irmãos estivessem, nós já vimos lá no versículo 42, estavam aos pés dos apóstolos, estavam prendendo os apóstolos, partindo o pão, estavam em oração, viviam essa comunhão. Eles tinham que criar um jeito de viver de uma maneira mais solidária possível, porque muitos agora tinham que recomeçar a sua vida em Jerusalém e não voltavam mais para suas casas. Eles estão longe das suas casas. Alguns que vieram de lugares distantes do Império Romano agora estão ali em Jerusalém, vivendo essa vida cristã de oração, de comunhão, de partir do pão, de aprender dos apóstolos. E agora eles têm que ter uma santa solidariedade. Eles tinham tudo em comum. Como tinham tudo em comum? É claro que nós estamos falando dos judeus que se converteram, que moravam em Jerusalém, dos prosélitos que estavam ali, começaram a viver uma comunidade em que os bens eram repartidos para a sobrevivência. João Crisóstomo, lá por volta do ano 380, 390, escreveu um relato sobre o que era aquele momento da igreja. Ele diz assim: aquilo era uma comunidade angelical, não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam. Imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos, não havia orgulho nem desprezo, o pobre não sabia o que era vergonha, o rico não conhecia arrogância. O pobre não sabia o que era vergonha, o rico não conhecia arrogância. Isso aqui é o que eu chamo de um ideal de igreja, é o ideal da vida cristã, é o ideal do que seria a perfeição do ponto de vista dos olhos humanos do que tem que ser a igreja. A questão é que nós devemos nos perguntar se esse ideal era um plano de Deus ou era um plano dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Veja, Atos 1:8. E recebereis poder do alto para serem meus testemunhos tanto em Jerusalém, quanto Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas agora, 3.000 se convertem. Eles têm que conviver aqui em Jerusalém, aos pés dos apóstolos. Eles precisam viver na comunhão, eles precisam partir o pão, eles têm que vender suas propriedades, como diz o verso 25, nós vamos conversar agora. Eles têm que criar um sistema, um jeito de vida para conseguir abarcar, conseguir cuidar de tanta gente que vai se convertendo. Nós vamos ver nos próximos capítulos que essa situação vai começar a ter problema. Nós vamos ter situações de dificuldade, até que chega no capítulo 6, nós temos a necessidade de eleger diáconos para lidar com as pessoas que já estão passando fome. E no capítulo 7, nós temos a morte de Estevão, e o final do capítulo 7
nos conta essa perseguição que a igreja começa a sofrer em Jerusalém, e o capítulo 8 vai nos mostrar essa igreja tendo que sair, essas pessoas que estavam em Jerusalém, convivendo nessa comunhão, nessa santa reverência, nessa santa igreja ideal, perfeita, agora são dispersos, e eles têm que voltar para suas casas, têm que voltar para suas cidades, eles têm que sair de Jerusalém, porque estão sendo perseguidos. Opa! Parece que alguma coisa aconteceu com aquela igreja ideal. A igreja de Jerusalém, que era tão perfeita, tão maravilhosa, precisou ter uma baguncinha, né? Ela precisou ser bagunçada, ela precisou ser dissolvida para que cumprisse a missão dela. Aí a pergunta que nos fica é se aquela igreja ideal era a igreja que estava realmente preocupada em cumprir a missão, ou se ela estava preocupada em ficar em Jerusalém e continuar em Jerusalém e se esquecer da missão que ela tinha recebido. O verso 45 vai nos contar a consequência natural dessa permanência dos irmãos em Jerusalém. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos quem? Os que tinham necessidade, que estavam ali em Jerusalém precisando de cuidados. É bom que você preste atenção também, que note que repartiam de casa em casa, né? De casa em casa. Portanto, não se trata aqui de um chamado à negação da propriedade, mas do lugar que os bens exercem na vida cristã. Isso que vai acontecer no verso 46. Veja só, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Ora, se eles vendiam a propriedade, em casa de quem que eles estavam servindo o pão diariamente? É claro que o texto está nos mostrando que houve uma decisão por parte dos que tinham abundância de bens, na venda desses bens para ajudar aquela comunidade a continuar sobrevivendo. Nós vamos conversar mais dessa história nos próximos capítulos, né? Então eu quero que você preste atenção nisso. Verso 46, eles diariamente perseveravam unânimes, juntos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O pastor já falou desse mundo religioso, e eles, quando diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, isso porque era a prática judaica, a prática romana, é a prática do mundo religioso no tempo de Jesus, as pessoas todos os dias faziam suas práticas religiosas. Aqui eles estão indo no templo. Qual templo é esse? O templo é o templo de Jerusalém. Eles entravam no templo judaico. Nós não sabemos exatamente onde eles entravam, até porque o texto nos diz que tinham mulheres, e está falando que unânimes, todos entravam. Será que eles faziam esse culto no pátio dos gentios, no pátio de Salomão? Em que local que eles estão dentro do templo, dentro dos muros do templo, para celebrar esse momento cristão? E eu fico pensando, eles agora orando para Jesus, cantando para Jesus, os apóstolos ensinando sobre Jesus, dentro do templo judaico. Isso não vai dar muito certo, né? Vai acontecer logo um problema. Capítulo seguinte, capítulo 3, nós temos o problema, quando Pedro vai curar um aleijado na porta do templo e traz a ira dos judeus. Então nós já sabemos que essa ação da igreja no templo vai ser por curto prazo, vai ser por pouco tempo. Logo os apóstolos serão expulsos, a igreja será expulsa e não poderá mais usar o templo para as suas celebrações. Mas eles não só usavam o templo para isso, eles estavam de casa em casa, o que significa que haviam reuniões no templo, mas o partir do pão, a ceia que era realizada, era feita nas casas. E isso era feito com alegria e singeleza de coração. Quando fala tomava suas refeições, é porque nós estamos falando dessa grande comunidade criada, pessoas juntas, os cristãos recebendo nas suas casas os irmãos que haviam se convertido de regiões muito distantes e tomavam suas refeições com alegria e singeleza. Quer dizer, a parte é que havia sinceridade, o texto quer mostrar que havia alegria naquele povo, uma alegria de estar junto, uma alegria de compartilhar. Que coisa bonita, né? O verso 47 termina o nosso texto dizendo que, louvando a Deus, eles repartiam o pão de casa em casa, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Aqui é uma coisa linda, né? Eles compartilhavam a fé, eles viviam essa fé e as pessoas à sua volta estavam muito agradecidas, elas respondiam com simpatia aquilo que os mais de 3.000 convertidos faziam. A vida com Deus traz um impacto nessa sociedade, né? É o que Lucas quer apontar. E eu quero que você preste atenção nisso, porque em Lucas, o povo crê, o povo está aberto para crer em Jesus, mas os religiosos judeus e as autoridades civis romanas perseguem a igreja. Então, é muito interessante que você perceba isso. O povo está simpático, mas não significa que todos estão simpáticos, né? Todo o povo está simpático, mas nós vamos perceber já no capítulo 3 que há gente que não está simpática de maneira alguma com os cristãos, que aliás está criando antipatia com eles, que são os religiosos e que são também, mais para frente um pouco, as autoridades romanas que começam a perseguir os cristãos. O verso termina dizendo que enquanto essas coisas aconteciam, enquanto essa igreja vivia essa fé maravilhosa, esse ideal de vida cristã, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A soberania de Deus na salvação. Havia uma missão da igreja nessa cidade, as pessoas ficavam impactadas com essa mensagem proclamada e Deus ia acrescentando. Veja que é maravilhoso quando nós vemos isso, né? A vida dessa igreja, o culto dessa igreja, a evangelização dessa igreja não era dissociada. Eles viviam o culto, mas impactava a cidade, fazendo com que as pessoas se sentissem atraídas ao evangelho. E aqui nós temos o elemento, né, que Deus é soberano para salvar, mas o fato de que Deus é soberano para trazer os que são dele, não tira a nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Pregamos o evangelho e deixamos que Deus traga, acrescente dia a dia os que ele mesmo traz para ele. Vamos refletir e praticar. A primeira reflexão que eu quero trazer para o seu e para o meu coração é que o verso 1 aponta algumas marcas fundamentais da vida cristã. Ensino, que é o conteúdo da fé, a comunhão, que é o cuidado e a misericórdia que os irmãos têm uns com os outros, a ceia, que é o partir do pão, que é o culto, que é a vida da celebração reconhecendo o senhorio de Cristo, e a oração, que é essa vida na dependência de Deus. Em qual destas, ou em quais destas, você precisa de mais perseverança? Em qual desses elementos, dessas marcas, você precisa ser mais perseverante? Eu creio que você precisa responder isso para o seu coração. Em segundo lugar, por que o quadro esquemático de Lucas sobre a vida cristã parece tão irreal? Este modelo de igreja ideal pode ser alcançado? Eu não vou responder essa pergunta, nem dar pistas mais do que eu já fiz aqui no nosso estudo. Mas quando você olha para esse texto, verifica como esse texto foi construído, nas relações, essa comunidade que estava ali vivendo diariamente, unânime no templo, nas casas, partindo pão, fazendo suas refeições, vendendo suas propriedades, essa comuna, essa comunhão de distribuição da propriedade, de cuidado uns com os outros, nesse nível, é uma igreja ideal? Será que pode ser alcançado? Será que esse era o plano de Deus para a igreja? Será que esse é o plano de Deus para a igreja hoje? Como nós avaliamos esse texto a partir da realidade cristã? E se isso for correto, o que nós vamos fazer com o nosso jeito de viver a fé cristã, né? Com aqueles que têm de mais e alguns que têm de menos. Com igrejas que se enriquecem, com pastores que andam de jatinho, enquanto os irmãos e irmãs passam dificuldades financeiras. Enquanto irmãos e irmãs perdem o emprego, líderes de igrejas renomadas estão preocupados com a queda da sua arrecadação porque os templos estão fechados em tempo de Covid. Como é que a gente lida com esse evangelho que é praticado aqui, com esse evangelho que é praticado hoje? Com esse evangelho em que a igreja vive no cuidado uns com os outros, com uma fé que teme a Deus e se submete a Deus e aprende dos apóstolos, aprende o ensino dos apóstolos,
com o momento em que as igrejas pregam aquilo que está tão longe do Evangelho, tão longe do ensino dos apóstolos. Que a mensagem pregada de autoajuda, de coaching, né? As mensagens que são para alegrar o coração, técnicas de venda. E o que aconteceu com a igreja depois de tanto tempo em que essas coisas parecem tão absurdas, tão irreais, tão ideais demais que não podem ser alcançadas? E por último, você enquanto discípulo de Cristo tem consciência de que seu modo de viver é em si mesmo um cumprimento da missão? Será que nós temos consciência que nós pregamos pelo nosso jeito de viver? Que nós não pregamos e proclamamos apenas quando falamos, quando damos um livro evangélico ou recomendamos alguém a ouvir um determinado sermão ou quando damos um presente que remonta a nossa fé, né? Alguma coisa que possa levar a pessoa a crer. Será que nós, um folheto evangélico, né, evangelístico, será que nós confundimos a nossa pregação apenas com atos que nós fazemos e esquecemos que a nossa maior pregação é o nosso jeito de viver? Queria que você pensasse nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra que é desafiadora para o nosso coração. Obrigado porque sem a tua palavra, Senhor, nós não podemos. Nós falhamos sempre. Obrigado porque o Senhor nos ensina e o seu ensino é desafiador. A sua palavra sempre, sempre, sempre nos coloca em xeque, nos desafia a repensar o nosso jeito de viver. A sua palavra sempre, sempre nos chama a um novo jeito de viver. Ó Deus bendito, que essa tua palavra que lemos e estudamos nessa manhã possa marcar o nosso coração e possamos te buscar com perseverança, a ponto de que nossa vida cristã, em todos os níveis, em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os momentos, reflita aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, mudança de mente e coração. Dá-nos, ó Deus eterno, que esse evangelho poderoso, que impactou o mundo, possa começar agora a impactar o meu coração, para impactar as minhas relações, dentro de casa e fora dela, nas nossas relações em todo o tempo e em todo lugar. Bendito Senhor, abençoe, nós te pedimos o nosso país. Abençoe aqueles que o governam, abençoe a nossa cidade, Distrito Federal, abençoe, ó Deus eterno, os governadores do nosso país, aqueles que detêm a capacidade de tomar decisões administrativas, para que, ó Deus, tenham sabedoria do alto para lidar com toda essa situação que nós passamos. Nós oramos mais uma vez, Senhor, tem misericórdia, misericórdia. Tantas vidas ceifadas, tanta gente sofrendo. E pedimos que o Senhor dê ao Deus eterno, o Senhor mesmo dê. Oramos por isso, oramos por isso. Oramos para que o Senhor dê uma resposta às nossas orações. Intervenha trazendo cura, trazendo possibilidade de cura, dando ao Deus eterno aqueles que estão fazendo pesquisas na área científica para descobrir uma vacina. Ó Deus, que eles tenham capacidade técnica e que o Senhor possa abençoar para que eles consigam chegar a uma solução. Oramos porque cremos que todas as coisas podem acontecer de forma melhor, de forma diferente, se o Senhor intervir. Pedimos que o Senhor intervenha para a glória do seu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.